3, 2, 1. Fala pessoal, boa sexta-feira pra todos. Oi pessoal, estamos aqui novamente pro Game Over. E hoje o tema é quem manda no horário do treinamento, hein? Boa, adorei. Hoje a gente vai falar sobre processos de aprendizagem, principalmente relacionados aí ao horário e, lógico, algumas discussões em relação a isso e cases de sucesso também, que é essencial a gente trazer exemplos pra vocês. Ó, o Isaac já entrou. Beijo, Isa. Bom dia, meu querido. Ah, começou. Começou não, vai começar, porque a Krug vai entrar com a gente. É isso aí, assim que a Krug começar, aperta o play, start e a gente só dá pausa. Ah, eu vou pôr O aqui. que você vai colocar? Nós? Aí, ó. Viu, gente? Olha, é o tema. Quem manda no treinamento? A gente vai falar de alguns casos de sucesso, né, Johnny? Boa. E o passo a passo para obter sucesso nesse sentido, né? É tão desafiador, né? Às vezes a gente fala assim, e aí, né? E o horário do treinamento, como é que funciona e tudo mais. Bom, vamos esperar a Deia chegar. Você vê se ela já tá entrando? Já falei com ela. Acabou de entrar, ó, tá vendo? Foi até na telepatia. Gente, lembrando que ficará gravado, né, Johnny? Fica gravado, você aqui no ao vivo. Mas ao vivo é mais gostoso, porque a gente interage também. Gente, eu tomo Literalmente, né? Ao tanta vivo é mais água, gostoso. daqui a pouco, até o final da live, eu quero ir no banheiro. Oi, Deia! Bom dia! Game ou game over pro dia? Game sempre, até porque quando tá game over a gente faz, fica não tem problema não. Eu confesso que hoje eu acordei meio game over, uma preguiça. Oh, meu Deus. A canseira da sexta-feira. Até o João me perguntou hoje de manhã: nossa, a sua energia tá meio baixa. Eu falei: sexta-feira. A Andressa é o contrário, né? Essa vida de empresária, a vida é o contrário, né? Onde a gente pensa que na sexta-feira se fala, uhul, sextou. A Andressa chega na sexta, já tô meio game over. O podre! O podre! Aí, pessoal, diz pra gente aí, já vamos começar a interagir, o pessoal que já tá conosco. E aí, como que tá o seu dia? Tá game ou game over? Sextou? E aí? Sextou com game? É no sentido, o meu é de cansaço, sim, correria, natural, sabe? Então, acho que é bacana. Ô, Dé, vamos lá, mais um game ou game over. Diz aí, olha o tema que a gente propôs, né? É um tema bem interessante, né? Quem é que manda no horário de treinamento, né, Deia? O que a gente vai falar nesse bate-papo aqui? Bom, vamos lá. Eu vou dizer para você quem ainda manda, mas que eu não concordo que continue mandando, né? Boa. Manda são as organizações, né? Falando do treinamento corporativo, né? A tática da educação de uma forma geral, né? São as escolas, as universidades, de uma forma geral. No modelo tradicional, a gente ainda está falando que quem manda no horário é a instituição. Agora, isso para mim é game over, né? Mas cada vez mais a gente tem que colocar, sair do discurso, você tem que protagonizar a sua carreira, blá, 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 né? E efetivamente dar condição para a pessoa poder fazer isso. Então, o aprendiz tem que ser a pessoa que vai dominar, que vai escolher como é que ele vai conduzir o processo de aprendizagem dele. E você acha que é um caminho, isso está evoluindo assim, para o aprendiz escolher a sua trilha de aprendizado? Você sabe que a gente fala muito da gestão da singularidade, né? E aí eu fico também muito inquietada, e nós ficamos aqui também com essa questão de, olha, é o único treinamento, atende todo mundo e a gente não leva em consideração essas diferenças e até o caminho que o próprio aprendiz tem que traçar. Você acha que está mudando, está evoluindo? Como é que está isso, hein? Bom, vamos lá, né? Eu tenho uma amiga, né, que ela fala de negócio das dores da maternidade, de criar filho, que ela fala assim, André, até 10, 12 anos a gente conversa e as coisas entram pela cabeça. Depois disso tem que deixar entrar por outros lugares, né? Eu acho que a pérola já veio. Eu hoje estou com a máquina. Vocês estão com a roupa de banana? Porque eu hoje estou com a... Então, assim, de alguma maneira é o que está acontecendo. E eu acho que a pandemia meio que, vamos dizer assim, é quase que um supositório no meio dessa história toda. Porque
não tem mais muito que regular. Os modelos de comando e controle estão ruindo a cada dia. Eles estão efetivamente desaparecendo, porque eles simplesmente não conseguem mais se sustentar. É verdade. É. Eu acho que tem um sinal, né? Quando a gente fala sobre quem comanda o horário do treinamento, etc e tal, eu acho que pra gente que trabalha do outro lado, ali na consultoria, que presta esse tipo de serviço, ele está muito atrelado à ideia de quando você recebe aqueles treinamentos assim, eu preciso de um trabalho para 2 horas, eu preciso de um trabalho para 4 horas. E eu acho que a questão da pandemia, a questão digital, ela já movimentou muito nisso. Mas tem empresa ainda que continua pedindo treinamento em carga horária, né? E aí você fala sobre ROI, você fala sobre retorno sobre investimento, baseando a solicitação em carga horária de treinamento, né? E não naquilo que ela precisa entregar. É muito louco. É. Acho que esse é um sinal para mim que a gente evolui, mas nem tanto. Meus amores, a gente tem que, então, falar nesse bate-papo rápido, né? Tá. Porque nós temos até 10h30. Beleza. Cases de sucesso e, claro, uma ideia de um passo a passo para obter sucesso. Mas tem alguns cards aqui Tá. que aí a gente vai trocando o nosso game ou game over. Posso colocar o primeiro? Bora lá. Eu não sei o que vem, hein, gente? Vamos Tá lá. tão pequenininha aqui pra Andressa que não dá nem pra escolher. Legal. O aprendizado é algo pessoal. Aqui é uma afirmação. Isso Bora? é game ou game over? Game ou game over? Game. Cada um aprende de um jeito, cada um aprende num tempo diferente. Tem gente que gosta mais de aprender conversando, tem gente que gosta de aprender lendo. Cada um tem a sua singularidade, né? Cada um é de um jeito. E a gente respeita muito pouco isso, porque os processos de ensino, os processos de aprendizagem, eles são muito massificados, eles são muito pouco individualizados. E, de alguma maneira, essa é uma tendência do consumo de uma forma geral, não é mais, né? Você vê aí o streaming, ele traz isso para o entretenimento, para o advertising. A tecnologia, ela está vindo para romper com os padrões de massificação. E cada vez mais a gente vai ter que individualizar. É game. É game. Legal. E pra você, Johnny? Eu tenho uma piração nesse sentido. Eu acho que é game, porque, fato, eu comento muito isso com você. Eu aprendo com uma facilidade muito grande quando eu assisto vídeo, quando eu estou interessado a respeito daquilo e quando me falam que eu tenho que aprender determinado assunto lendo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme. Não gosto, né? E aí eu acho que já parto sempre do princípio que a aprendizagem é algo muito pessoal, porque você tem um fator de interesse e aí as pessoas se interessam por coisas diferentes. Sim. Então, para mim, é game total. Então, tô com vocês. Oh, legal. Pra mim também é super, mega, ultra game. Ó, eu vou trazer uma inquietação aqui, né? Até para os profissionais de RH, T&D, que estão nos assistindo e vão nos assistir. Quando a gente fala do aprendizado pessoal, mas a gente sabe que a realidade é a gente pegar um treinamento e colocar, enfim, hoje no digital são 100, 50, 30, 200 pessoas participando. Super individualizado. E aí a gente fala, pô, gestão da singularidade, como, né? Como fazer essa história acontecer? E aí eu acho que vem uma game dica aqui, que é o que a gente vem desenvolvendo, né? E fica como uma dica mesmo e uma inspiração para todos vocês. Eu, a Déia e o Johnny, a gente vem muito mesclando, colocando estímulos diferentes para atender essas singularidades diferentes, né, gente? Então é bacana a gente citar que assim, então como que eu faço para respeitar a singularidade do cara Dentro da coletividade necessária. de um treinamento macro que é desenhado, né? E aí, ideia? Vamos trazer um pouquinho, assim, rapidinho, porque eu tô falando dessa diversidade que a gente traz. O que é isso? Como uma dica para o pessoal aí que está nos assistindo. É fazer o mais que os profissionais chamam de blended possível, né? O que é isso, né? Mete uma porção de coisa diferente. Traduzindo para a linguagem de raiz, é isso. Varia os estímulos, varia os formatos. Eu já dividi com vocês, acho que eu já até falei isso em outra live da gente. A minha piração é porque eu gosto de cozinhar. Eu digo assim, a aprendizagem tem que ser igual uma geladeira. Lá dentro tem uma porção de ingredientes. A pessoa abre a porta da geladeira e ela vai escolher os ingredientes que ela quer para ela misturar da forma como ela quer. Cada dos mesmos ingredientes faz receitas diferentes. Então, de alguma maneira,
ela é uma receita. Por que que então ela não pode ser vista desse jeito? Por que que eu não posso ter um cardápio de coisas completamente diversificadas e deixa o sujeito escolher? A gente está no mundo dos adultos, a gente tem que parar de achar que a gente sabe mais do que o indivíduo sabe do que ele precisa. Isso eu tô com canso. E o que ele precisa e o que o atrai, né? Porque eu acho que é isso. Hoje o digital ensinou muito a gente que deixar ele no time dele, deixar ele no processo dele também, a hora que ele puder, que ele quiser, ou que ele se sentir estimulado, ele entra e resolve e aprende, né, no time dele. Agora, isso é legal. Eu queria trazer uma provocação, né? Eu acho que a gente também tem que... Tô pensando em voz alta aqui, só nós três, né? Só nós três. Tá bom. A gente tem um ponto também a ser analisado, que assim, uma coisa é o desenvolvimento desse profissional com suas habilidades, competências, etc. E a outra coisa são os processos ou projetos internos envolvendo a área de treinamento e desenvolvimento que são alinhados a questões de comunicação da organização. Uhum. E aí eu acho que isso tem que ser também, porque senão a gente fica naquela pilha de que, nossa, tem coisas que a organização vai precisar fazer o alinhamento de uma determinada comunicação, da sua cultura e etc e tal. E aí, amigo, desculpa aqui, mas vou ser muito franco, goste ou não, aí é necessário você participar. Lógico, a organização pode fazer isso de formas atrativas, usando de várias características. Mas tem coisa que não tem negociação. Você precisa treinar o cara. O cara precisa aprender aquela cultura. Então, assim, não tem jeito. Aí não vai... É aquilo, João, infelizmente, sei que você gosta de assistir vídeo, sei que você não gosta tanto de ler, mas eu preciso que você leia aqui o manual da nossa organização. Sim, né? mas se a gente conseguir dentro do nosso treinamento atender a sua singularidade, a da Andréia, a minha, mesmo que em algum momento do treinamento aquilo não seja atraente para mim, mas vão ter coisas que vão me atrair. Então, acho que a dica aqui bacana é, gente, diversifiquem, né? Então, além da escolha ser muito individual e singular, diversifiquem. A gente levou um tempo bem grande para falar sobre isso, mas achei necessário também, né, gente? Bora pro próximo? Bora! Aperta o play. E aí, Dre? Opa! Aqui uma afirmação, hein? Formatos menores são sempre melhores. Eu posso fazer uma consideração? Do que a gente está falando aqui nesse caso? Coisa. Nossa Senhora. Então tá bom. Desculpa. Por quê? Não, aqui, isso aqui tem eu também. enorme, gente. Não! Eu queria só dividir aqui com o pessoal. Foi muito rápido, uma coisa que passou assim e foi embora. Mas pode continuar, gente. Não acredito. Agora eu não tô até de retomar. Deia, resgata o foco aí. Game ou game over? Formatos menores são sempre melhores? Game over, né? Na realidade, eu acredito, enfim, né? É o que eu procuro colocar, o que a gente coloca, a gente pensa junto e a gente trabalha junto por causa disso, né? Macro-learning e micro-learning. Tem coisa que se você tem que aprender o conceito, se você tem que aprender uma coisa nova, você vai precisar de muitas horas para poder adquirir um determinado conhecimento. Você está partindo de uma base zero para você poder ter alguma coisa. Agora, existe uma coisa que as organizações se apropriam muito pouco, que é o microlearning. Beleza, eu fui lá, fiz o treinamento da Triúnica com a Krug, aprendi tudo sobre feedback, fiz lá o EAG, beleza. Aí, na hora que eu vou aplicar isso, como é que era mesmo aquele negócio do propósito, do feedback que o pessoal falou lá no EAG? E aí a gente não lembra, porque o grande encrenca do treinamento é a retenção. Aí entra o microlearning. Como é que você consegue colocar algo pequeno e indexável para o sujeito ir lá e falar assim, propósito do feedback, e pum, vai lá, puxa, saca, é aquilo, bum, e aplica. Porque aí é que se dá a aprendizagem. É quando eu aplico a teoria. Então a gente tem que entender qual é o mecanismo de aprendizagem de adulto para a gente poder conceber e fazer a arquitetura, o design instrucional, como se chama por aí. Senão a gente está ferrado. Sim, sim. A Tereza Raquel, que é uma parceiraça nossa de BH, um beijo. Ela está dizendo, né? O melhor é sempre analisar conforme a necessidade. E é o que você está trazendo, né, Deia? Eu gosto muito do termo macro e micro learning. Eu acho que a gente precisa estar atento, né? Então, nem formatos menores são sempre melhores. Game over.
Tô contigo. E tu? Eu fico com vocês, estou na mesma, e faço uma consideração que eu acho que, assim como a Raquel trouxe, depende, né? Se eu tenho que comunicar algo, virar a chave, tem que ser algo ali naquele instante, ponto. Agora, se eu preciso desenvolver lá, como a gente está conversando, então, um EAG relacionado à liderança para trabalhar a questão de feedback, por exemplo. Então, pô, aí eu tenho que valorizar momentos menores, só que espaçados. Porque você consegue fazer esse camarada, essa líder, treinar nesse intervalo desse tempo. Então, eu tenho estímulo, eu aplico, eu não aplico tão bem, eu volto para a sala de aula, né? Eu volto para a experiência, eu desenvolvo, eu volto, eu desenvolvo, eu volto. E aí isso vai fazendo com que você vá mudando. Não aquela coisa, você fica 8 horas em sala e depois, se Deus quiser, você consegue colocar em prática. Você sabe que a gente precisa trazer para o consciente mesmo. Ontem, vou trazer até um caso recente, nós estávamos numa reunião e uma das coisas da estrutura que nós estamos montando, né, a trilha de aprendizado, que é para um onboarding, olha só que interessante. A empresa também, o gestor, enfim, o RH, o T&D, que está ali comprando a ideia ou comprando ali seja o treinamento ou onboarding, ele tem que entender o que é sustentável também para a empresa, né? Então não adianta falar assim, que ótimo, vai ter uma recepção encantadora, linda, maravilhosa, um lanchinho e tal. Aí faz o primeiro onboarding vai ter um assim, passeio de helicóptero. vai ter o segundo onboarding assim, aí o negócio não é sustentável. Então, eu acho que além de falar de formato e tal, depende dessa trilha, se ela é muito longa, o quanto ela vai ser sustentável de verdade, né? De verdade. A gente não está falando de... Só para complementar o que você está falando, e aí, né? Porque essa história de onboarding, então, né? Juro por Deus, eu tenho uma preguiça daqueles programas, né? Que a pessoa entra, aí fica um bando de gente falando da própria área, né? Cada um dizendo que é melhor que o outro, e como se a gente esperasse que o sujeito que está assistindo aquilo, no final, se ajoelhasse e fizesse, Deus, muito obrigado por eu ter... Eu acho que o pessoal que faz assim o onboarding, acho que é o pessoal que participou muito tempo de trabalho de escola, que aí vem o grupo 1, apresenta, vem o grupo 2, apresenta. Agora o grupo 3, gente, agora vamos votar para... Porque, e sem tirar, né, pegando aí só o ensejo do que você está trazendo, sem tirar os atrasos, né? Porque assim, cada um quer ser melhor que o outro, quer fazer a apresentação melhor que o outro, mas todo mundo atrasa e ninguém coloca como prioridade o onboard, né? Sim, generalizando mesmo, tá, gente? Então, que está entrando e, na realidade, ele não sabe onde é o banheiro, onde é que ele vai almoçar, com quem que ele... Gente, vamos parar de construir processo. É o básico, né? O Basic Baby. Odeia, muito legal. Ô, Paulo, bem-vindo. Tá um pouco atrasado, mas tá aí. Brincadeira, beijo. Hein, Paulo? Era 10 horas, hein? O Isaac, que também é um parceiraço nosso de Fortaleza. Olha só, ele traz conhecer o público e saber das necessidades. A gente já falou, né, Isa? E não é o melhor, e sim para a melhor necessidade. Sim, olhar a necessidade acima de tudo do que a gente... Déia, eu fiz uma analogia ontem falando sobre o onboarding, que todo mundo fala, né? O onboarding é como se você estivesse visitando a sua casa, a minha casa. Sim, o anfitrião. Você ser o anfitrião do projeto e tal. E aí, se alguém visita a tua casa, a primeira coisa que você faz na tua casa é mostrar a casa, né? E aí depois você convida a pessoa para almoçar e fala que vai ter no cardápio. Eu faço a analogia que as empresas fazem ao contrário. As empresas chamam a pessoa, ao invés dela apresentar a casa, ela já está começando a falar o que vai acontecer. A pessoa fica bem perdida, né? Ela não sabe nem onde ela está direito. Né? Nossa, cara. Bom, meus amores, posso seguir aqui? A Déia, pode falar. Não, mete bronca, vambora. Bora lá, próximo. E aí, que vem? A aprendizagem tem que se dar no flow do trabalho. Game ou game over? Super game para mim. É esse o conceito. Quanto mais a gente conseguir diminuir a barreira do que é aprendizagem e do que é trabalho, como se a aprendizagem não fosse trabalho, como se a gente não aprendesse para o trabalho, no trabalho e pelo trabalho, a gente está errado. A gente está criando barreiras por causa da nossa necessidade de controle. Vou voltar para o mesmo lugar. A gente cria toda uma série de
para poder dizer fulano estava presente, fulano participou do treinamento, eu ministrei tantas horas de treinamento, a gente se compromete com esforço. E aí eu vou resgatar um pouco o que o Johnny falou, a gente tem que começar a trazer as coisas para um outro patamar. O que o meu cargo requer de mim? Isso é falado com toda transparência? Inclusive mudou. Tem uma coisa nova chamada cultura da organização que agora valoriza isso. Estou aqui te mostrando. Andou em consonância com isso? Está dentro. Não andou em consonância com isso? Está fora. Mas aí a gente tem a dificuldade de endereçar a conversa difícil, a nossa característica relacional. Vai fazer com que a gente crie uma série de mecanismos para fazer coisas que com papo reto e direto a gente resolveria. É verdade. Adoro! Aliás, o papo reto é sempre a melhor saída, com cuidado, enfim, aí tem várias outras coisas, mas ele é a melhor saída, né? Papo reto é diferente de ser grosso. Adorei. Ô, Johnny, para você, aí a aprendizagem tem que se dar no flow do trabalho? Sim, eu acho que era aquilo que eu comentava, aquele negócio, eu acho que quando eu leio essa frase, eu entendo assim, no flow do trabalho, durante o trabalho. E para mim, eu acho que é assim o modelo correto. É pequenos momentos distribuídos em um grande espaço de tempo. E aí isso se dá dentro desse flow. Você vai aprendendo junto. A ideia de você aprender ali no on the job é isso, né? Você aprende durante o trabalho, mas você vai tendo essas pílulas todas. E entendam pílulas como momentos de aprendizagem. Então eu tô super com vocês. Para mim também é gay. Você sabe que eu fiquei aqui pensando que às vezes a gente não traz tão para o consciente, né? Que a gente está aprendendo no flow do trabalho. Né? Aí, não, precisa estar em sala para aprender. Precisa estar em sala ou num treinamento específico para aprender. Não que não seja importante, óbvio que é, até porque você muitas vezes foca e tudo mais. E a gente já falou numa live anterior dessa coisa do focado ou desfocado, né? O quanto você consegue estar presente mesmo no treinamento. Mas acho que trazer para o consciente o quanto a gente aprende no flow do trabalho e o quanto é importante isso é muito legal, né? Porque senão você se sente, putz, não tô me atualizando, não tô fazendo nada, não tô, né? E não é uma verdade, né? É verdade. Então, muito bom, muito bom. E vocês aí, gente, vocês aprendem no flow do trabalho? É game ou game over para vocês, hein? Digam aí. Boa. Vou pro próximo. Posso? A pergunta a gente pula as nossas. Não tem problema, não. Manda aí, galera. Boa. Vai lá. Diga aí, Johnny. É uma questão de horário ou de necessidade de consumir o conteúdo? Acho que você e o Johnny comentaram logo no começo, né? Essa questão do horário. Tenho 2 horas para fazer o treinamento, né? E aí? Game ou game over, né? É game over, né, para mim, porque assim, a gente tem que sair. Bom, se eu tô entendendo aqui, deixa eu explicar, né? O pessoal tá colocando que é game. Deixa eu dizer. Não, eles estão falando que é game e eu aprender no flow. Tá, beleza, tá bom. Esse delay mata os apresentadores aqui, né? Não. Derruba de mim e fala na cara, não tem problema com feedback, não. Não, mas no flow, ainda tava no flow. Boa. A gente tem que parar de controlar a hora, a gente tem que parar de negociar a hora. Você vai fazer proposta para a empresa, você está negociando com o comprador hora, gente, pelo amor de Deus. E a gente não... Eu sou vintage, né? Tô com um 5.5 motor turbinado, né? Eu venho lá... Gatíssima! Né? Eu venho lá... E uma das primeiras coisas que eu aprendi, porque eu sou de um tempo que eu não comprava treinamento, eu sou de um tempo que eu construía treinamento. E a primeira coisa que a gente define é qual é o objetivo do treinamento. Parece que isso se perdeu. A gente compra, e eu tô falando por mim, tá? Eu não tô apontando o dedo na cara de ninguém, não. Eu tô apontando para cá. Eu, até pouco tempo atrás, eu era diretora de RH e caía nessa casca de banana. A gente compra hora, a gente compra assunto, a gente compra conteúdo e a gente não compra aprendizagem. Então, de alguma maneira, e aí a gente fica naquela avaliação de reação de treinamento, contabilizando as queixas com coffee break e ar-condicionado e bom trabalho. Desculpa, falei, tô mais leve.
Adorei. Olha, Desabafei. gente, eu adorei a frase. A gente compra assunto. Essa é a mais, olha, é a mais pura verdade, né? Ah, eu quero um treinamento de protagonismo. Ah, eu quero um treinamento de liderança. Você não quer nada, você quer resolver alguma coisa, você quer desenvolver alguma coisa. Resolver algum Você problema, tem né? um objetivo, começa por aí. E já que você está procurando, ontem a gente discutia isso, né? A gente estava papeando, falando, e já que você está procurando uma outra pessoa que você julga que pode te ajudar, deixa ela te apresentar como fazer isso. E talvez, se você confie naquilo que ela está falando, acredite e aplique. Ou para de querer falar o que ela tem que fazer, né? É muito legal papear sobre isso, gente, porque ainda assim a gente vê a questão de horário, né? A questão, enfim, quer dizer, onde que a gente precisa se atentar mais, hein? Então, assim, qual é o foco que a gente precisa ter de atenção nesse sentido, né? É uma inquietação. Maravilha! Nossa, mas então vocês não vendem treinamento assim, vocês não fazem game assim? Gente, lógico que a gente faz, tá? Também aqui ninguém tá para ser falso puritano. Não, a gente faz. Porém, a questão é o que você promete com aquilo. O que você vai entregar com aquilo. E mais, no meio do caminho as coisas se transformam. Sim. Eu acho que para quem desenha, para quem faz, tem que ser flexível, tem que considerar isso, né? A gente sabe, a gente em meio ao outro caos aqui, vou trazer o caso de sucesso. A gente estava no meio de um projeto que era totalmente analógico, a gente teve que virar a chave os três muito rapidamente para ir atender o digital. Só que as coisas ainda em meio ao digital se transformaram completamente. Então, se é um consultor ou se é um profissional da área que não está disposto a se flexibilizar, ah não, porque foi aquilo acordado, ah não, foi aquilo fechado, a gente está danado, gente. Aí a gente está trabalhando não pela causa, né? A gente está trabalhando pelo dinheiro. E isso é um ponto para o desenvolvimento humano delicado, né? Claro, você não vai, vendi, sei lá, 30 horas e estão me demandando 80, 90. Ok, mas a gente precisa entender que as coisas se transformam e agora ainda mais rápido, né? Entrega um resultado. E assim, só para complementar outra armadilha, a gente olha para o outro e... eu estou falando por mim, tá? Como diretora de RH. A gente olha para a liderança, a gente olha para os colaboradores e a gente vê uma porção de problema. Está na hora da gente começar a olhar e ver uma porção de oportunidade. Então, vendo essa porção de problema e quer atochar e resolver tudo. Sabe por quê? Porque aquilo me incomoda. Porque o cara fica me enchendo o saco, perguntando, não sabendo fazer. Então, na realidade, eu vou meio que construindo e acochambrando as coisas para diminuir a minha dor. De clima e diz assim, a empresa investe em formação, em treinamento e desenvolvimento. Aí parece aquele jogo, né? Do cara lá, não! E aí... Então, assim, de alguma maneira, a gente não resolve. Passa ano, entra ano. E cada vez mais bonito, com design mais lindo, PPTs maravilhosos, técnicas fantásticas, leva pra selva. A gente fica inventando coisa, gente. Aí o povo... Talvez esses malucos me botar pra abraçar a árvore não vai adiantar porcaria nenhuma, entendeu? Pessoal, o áudio da Deia cortou um pouquinho aqui durante, mas não foi o áudio dela que cortou, foi o nosso aqui que passou, um monte de caminhão de bombeiro aqui e tal, tudo deu uma interferência danada, mas agora já está. Mas a gente está ouvindo bem. Odeia, olha, mais fãs aqui para você, viu? A T, a nossa parceira de BH, que ideia demais. Manda um beijo aí para ela. Acho que a gente tem mais um cara pela frente. Olha lá, último card para a gente fechar depois, só falando do passo a passo para obter sucesso, pelo menos umas dicas para com isso, que a gente precisa entregar aqui para vocês. Mas vamos para esse card. A aprendizagem tem que ser síncrona ou assíncrona? E aí, Johnny? E aí que eu acho que ela síncrona, game ou game over, vai? Eu acho a resposta é simples, assim. Eu acho que é game over quando eu falo ou. Ah, legal. Tá? Eu acho que ela tem que ser síncrona e
assíncrona. Boa! Vamos entender, né? Se todo mundo entendeu o que é síncrona e o que é assíncrona, por mais que seja idiota eu falar isso, mas... Vamos. Opa, entrou uma ligação aqui para Andressa. E aí, Johnny? É... Ou a Deia? Fala aí, Deia. Enfim. Não, vai lá, Johnny. Não, vamos lá, vamos fazer aqui bate-bola. Ó, Foi pra lá, foi pra cá. a aprendizagem síncrona é aquela aprendizagem que vai acontecer junto, né? Então eu tenho que acontecer naquele momento. Então eu estou junto a outras pessoas. É o que a gente está fazendo aqui nesse momento, se a gente estivesse combinando de estarmos aqui para fazer um determinado assunto. Certo, Deia? Boa. Se eu falar alguma besteira, me corrija aí, por favor. E a assíncrona, você não tem a necessidade de fazer naquele determinado momento. Ou seja, eu tomo conta ali daquele momento, eu vou fazer no final do meu dia, ou eu posso fazer até a semana que vem. Então, o modelo assíncrono é isso, ele não tem a necessidade de ser naquele momento em si. Certo, Deia? Aprovada aí? Eu passei na... Sigo realmente. Para mim é síncrona ou assíncrona, de novo, é o blended, né? É misturar. Tem gente, eu, Andréia, falo por mim, eu gosto de pegar na hora que eu posso. Eu prefiro do que eu ao vivo. Agora, cada um é de um jeito. Agora, tem horas que eu gosto da troca, então eu prefiro ao vivo. Então, depende. De novo, a gente está falando da gestão da singularidade, né? Então, ter os dois ou ter essa mistura só faz com que a gente engaje mais o nosso público, né? Eu acho que esse é um desafio também, né? De nós profissionais. Você percebe que aumentou isso? O quê? Em termos do De digital? síncrono. Porque assim, sim, a gente antes não... pouco falava sobre aprendizagem assíncrona. Era isso, assim, uma pergunta, curiosidade, você acha? Eu sinto também que aumentou. Você sente, Deia? Muito, aumentou muito, né? O termo ele ficou conhecido, ninguém nem falava nisso. Se você falasse antes da pandemia em aprendizagem assíncrona, eu ia te perguntar se era de comer ou de passar no cabelo. É verdade. Gente, olha, então foi um pouquinho do papo. No nosso tema vem os passo a passo para obter sucesso nessa questão de quem manda no horário do treinamento, né? Legal. A gente falou de uns 2 casos aqui rápidos, né? Deia, traz um pouquinho assim para a gente ir finalizando essa coisa de um passo a passo rápido ou dicas para que a gente obtenha sucesso nessa questão do quem manda no horário do treinamento. Vamos lá, aí tá a polícia e aqui eu tô me sentindo uma cara e sendo obturada, né? Tá batendo, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é como eu digo sempre, né? Dentro do passo a passo, e é até o que eu falo nos meus treinamentos de gestão de performance, gestão da estratégia. A parte mais importante é a parte inicial, a parte mais importante é o planejamento. Planejamento de um processo educacional, ele parte de uma escuta absurda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar. E eu, particularmente, gosto muito de co-criar. Eu gosto de testar. Então, invista todo o tempo que você puder nas etapas iniciais de desenho do seu projeto, de desenho do... E aí, na sequência, você entendeu o que as pessoas gostam mais, o que elas gostam menos. Faz pesquisa, gente. Está cheio de formas de graça na internet. Não tem por que a gente não usar esse tipo de coisa. Então, escute, entenda, né? Já amarrando na Game Dica, porque o resto é consequência. A gente se preocupa. Só que está invertida a lógica. A gente fica mais com formato. Vocês têm game para fazer, né? Você vai fazer um team build, o que você vai fazer de diferente? Não vou fazer nada de diferente. Se o igual funciona, o que eu quero, para que eu quero, com quem que eu estou falando e o que eu quero alcançar com isso. Maravilha! E tu? E tu? Para mim, o passo a passo para ter sucesso é game. Aí eu falei, eita, mas não é game, olha só. A gente tem um método que todo projeto que a gente vai desenvolver do EAG, a gente segue o game. O que a gente faz no primeiro momento, André? O que é o game? Gerar, a gente gera aí subsídios para entender essa demanda. Isso é importante, a gente precisa gerar, né, esse subsídio. Gerar o quê? Informações. Eu preciso pesquisar ali, entender um pouco sobre aquela cultura, exatamente para que a gente tenha uma eficiência na entrega. E o G, o A. Analisar.
Aí é o funil. Você meteu uma porção de coisa lá dentro, agora você começa a olhar, você começa a entender, você começa a ver quais são as mensagens subliminares, qual é a cultura daquela organização. Não é fazer a mesma coisa para todo mundo. Isto não funciona. Não É isso aí. funciona. Bom, falamos do G, do A. Então, G, gerar, A, analisar. O M é o Moldar. moldar. Você pega tudo isso que a gente falou na live hoje, joga dentro do liquidificador e cria a experiência. Lembrando onde você quer chegar, lembrando de usar formas diferentes para atrair, para engajar, e você vai desenhar a solução. E aí, depois que tiver desenvolvida essa solução, O que a gente faz? vai para a última letra. Que é Executar. o famoso corre para um abraço, meu irmão. É mais Mas Agora, lembre, né? Tem que testar antes, Tem. executa, mensura resultado, faz ajuste e assim por diante. Então, para mim, passo a passo para o sucesso é game, literalmente aqui fazendo essa analogia com que é a nossa brincadeira. e analogia que é um game igualzinho um PDCA, tá? Então, além dessas coisas, é na mesma lógica de um PDCA. Isso Isso é aí. do passado, mas ainda é o que funciona, tá? Mesmo na Sim, sim. A gente fala é tão antigo, né? Mas a gente deu uma carinha também diferente para atrair e engajar o nosso público, É né? isso aí. Pessoal, bom, eu acho que a gente pode, então, encerrar o nosso papo por aqui, né? A gente está aí 10h35. Obrigada a todos que participaram. Vamos para a Pérola? O que você acha? Poxa, mas hoje a gente ainda vai falar mais algumas. Gente, já falei, hoje eu estava com a Já, macaca. né? Mas vamos lá. O tema me inspirou, eu vou usar uma um pouquinho mais pesada, né? Mas na sexta-feira, né? Se a gente realmente não aumentar a escuta e se a gente realmente não se doar ao objetivo, o que vai acontecer é que a gente vai acabar entrando fantasiado de bunda numa festa daquele negócio. Então, assim, cuidado. Se você não sabe o que é aquele negócio, olha um dos cards que você vai entender. Adorei. Aquela história. Fiquei roxo. O João ficou vermelho mesmo. Deia, ó! Ui, que saudade! Também. Bom, mas a gente está indo para uma reunião agora, viu, gente? Não Agora, esquece. Galera que tá aí, ó, fala se foi game ou game. A Mi Santana. Beijo, Mi. A Mi. gravidíssima. Minha querida, beijos, beijos, beijos. Beijo. Coloca aí se foi game ou game over para vocês, esse nosso papo. Ai, bons tempos. Mas, galera, Mi. Pra mim, puta profissional do meu time, hein? Pode falar comigo que eu dou o currículo. ó, Top! É isso aí, vamos aproveitando aqui já, né? Ajudando, Networking, fazendo isso aí. network. Olha aí, ó, mandou um coração. Isa, obrigada sempre com a gente. Isaac Buenos de Fortaleza. Mi, game foi game, gente? Obrigada. Olha lá, Lígia, game, obrigada. Game, super game, Kel, valeu. Ó, vários games, a gente fica muito feliz aqui, né? É isso aí. Bom, ficará gravada a nossa live. sextou, bora tomar uma? Olha lá, já estaremos no CEAR RH virtual, Ah, é é verdade. A gente vai falar sobre o game, sobre a metodologia, né? Mas não é hoje, então dá pra já começar a tomar um. Ó, quem entrou, Dodô? Beijo, game. Quem mais? Fechou, Mas, né? Ambev? Entrou Ambev? Ambev entrou na sala. Até parece. Tem 50 reuniões agora, ele tá falando de... Dou aula em pós até às 10 da noite. Ninguém merece. Ambev saiu da sala, gente. Paulo, um beijo. Gente, um Tchau, beijão. gente. Obrigada, tá? Beijo, tchau. Tchau. 3, 2, 1.